E aí, já parou para pensar que as nossas interações sociais, bem, elas poderiam ser vistas como uma grande peça de teatro? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem, digamos, fascinante. E se o controle das nossas emoções fosse uma habilidade de ator? A gente vai explorar essa perspectiva, que é bem provocadora, sobre como lidamos com o nosso dia a dia. Olha só, essa frase de cara já define o tom de tudo, né? A ideia aqui não é sobre ser falso, de jeito nenhum. É sobre ter domínio. Pensa num ator de verdade que usa sua técnica para sentir e mostrar a emoção certa exatamente na hora certa. É uma metáfora, assim, muito poderosa para o que a gente chama de inteligência social. Tá, mas o que seria exatamente esse tal de método do ator para a vida real, para o nosso dia a dia? É isso que a gente vai ver agora. Vamos destrinchar os passos e a ideia por trás desse controle emocional. A sacada principal aqui é essa: enxergar a vida social como se fosse um palco mesmo. E nesse palco, a capacidade de gerenciar, de expressar as emoções de um jeito consciente, isso não é ser falso, entende? É uma habilidade. Uma habilidade, aliás, essencial. É quase como ter uma ferramenta para navegar por toda a complexidade das relações humanas, sabe? De um jeito mais suave, mais eficaz. Ok, então vamos aos passos práticos que o material sugere. Primeiro, o básico da atuação: expressar sob comando. Basicamente, aprender a rir ou chorar na hora certa. Depois, a coisa fica um pouco mais complexa: disfarçar a frustração. Sabe? Esconder aquela raiva, aquela irritação. O terceiro passo seria fingir satisfação, ou seja, passar uma imagem de que está tudo bem, de que há concordância, mesmo quando não é bem assim. E, por último, o grande objetivo: dominar completamente a própria expressão facial. Pensa nisso como uma caixa de ferramentas de um ator, onde cada passo vai dando um controle cada vez maior. Certo. E aí a gente chega na pergunta que não quer calar, né? Aquela que provavelmente já está pipocando na cabeça de todo mundo. Peraí, se a gente está fingindo emoções, escondendo o que sente de verdade, cadê a autenticidade nisso tudo? Isso não é, no fim das contas, só um jeito mais chique de mentir? Essa questão é tão importante, mas tão importante, que merece um capítulo à parte. Então, vamos ver como o texto original lida com essa acusação de falsidade. E a resposta, olha, é surpreendentemente direta. O texto não foge da palavra mentira, não. Pelo contrário, ele encara de frente. É quase um convite. Pode chamar de mentira se quiser. Mas, ao mesmo tempo, ele sugere que tem mais coisa aí pra gente pensar. É um jeito bem esperto de desarmar a crítica antes mesmo de começar a se defender. Então, aqui está o pulo do gato. O texto muda o foco da discussão. A questão deixa de ser verdade contra mentira e passa a ser uma escolha estratégica. De um lado, você tem a honestidade, bruta, sem filtro nenhum. Do outro, a harmonia social, a paz nas relações. E o que o texto defende é que, às vezes, escolher a segunda opção não é ser falso, é ser pragmático, é ser inteligente. E essa troca fica super clara quando a gente olha os dois lados. De um lado, o que o texto chama de o jogo social. Tem controle emocional, tem aquela satisfação fingida, e o resultado é a harmonia. Do outro lado, a honestidade direta, emoção sem filtro, franqueza total, e o resultado? Conflito em potencial. Quando a gente coloca um do lado do outro assim, a escolha que o texto propõe fica bem evidente. Tá, mas e as consequências? O que acontece, de acordo com essa linha de raciocínio, quando alguém simplesmente chuta o balde e decide rejeitar esse método do ator? Quando a pessoa escolhe ser 100% franca o tempo todo? Bom, o texto deixa um aviso bem claro. Essa liberdade de ser totalmente direto, de ser transparente o tempo todo, ela tem um preço. Um preço social e um preço alto. Porque a sociedade, com todas as suas regras, que ninguém escreveu, mas todo mundo segue, pode não reagir muito bem a essa honestidade, digamos, implacável. E que consequências são essas, exatamente? O texto é bem específico nisso. A pessoa que age assim corre um risco sério de ser vista como antipática. Ou, pior ainda, como arrogante. E vamos combinar, são rótulos bem pesados que podem complicar bastante a vida, tanto pessoal quanto profissional. E para fechar, vem essa frase, que é o arremate de tudo. É quase um desafio, né? O texto está dizendo basicamente o seguinte: olha, a escolha é livre. Quer ser totalmente direto? Vá em frente. Mas depois, não venha reclamar das consequências. É uma conclusão, nossa, muito poderosa. E não deixa nenhuma dúvida sobre o ponto de vista que está sendo defendido ali. E tudo isso, no fim das contas, nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente pensar.
Onde é que está a linha que separa a habilidade social da pura falsidade? Gerenciar as emoções é uma ferramenta necessária para viver em sociedade ou é o primeiro passo para a gente perder a nossa autenticidade? A resposta, olha, provavelmente não é nada simples e talvez mude de pessoa para pessoa, né? Fica aí a reflexão.